A pergunta que eu mais tenho recebido nos últimos dias é o que aconteceu nessa imersão na Coreia do Sul. E é isso que, nesses próximos minutos, eu vou responder ao longo dessa conversa, desse compartilhamento com você. Eu aproveito, inclusive, para chamar você que ainda não está inscrito no meu canal a fazer isso agora. Você vai se inscrever, ativar as notificações, porque tem muito conteúdo que realmente vai abençoar a sua vida. Mas o que de fato aconteceu nesses 11 dias que eu passei lá na Coreia do Sul, ao lado de pastores de diferentes nações, que realmente Deus gerou de impacto na minha vida? Eu recebi um convite para participar de um seminário de avivamento espiritual na Coreia do Sul, organizado pela Sanchung Methodist Church, que é uma igreja ali na região de Wonju, na Coreia do Sul, que é uma cidade ali no interior, que aconteceu ali na região de Wonju, que fica a mais ou menos 1h30, 2 horas de Seul, que é a capital da Coreia do Sul. Essa igreja nos recebeu por 11 dias, inclusive ela custeou as despesas totais que nós levantamos ali durante essa imersão. E nós vivemos dias de um entendimento mais profundo sobre a cultura da igreja coreana. O que de fato acontece para que a Coreia viva esse avivamento sustentável ao longo de tantos anos. Uma nação com aproximadamente 52 milhões de habitantes, em 240 anos em que o evangelho chegou lá, já está caminhando para 30% da população convertida, caminhando com Cristo, que é algo que o Brasil, que tem o dobro de tempo de evangelização, chegou há pouco tempo. Algo que os Estados Unidos, que tem mais ou menos 400 anos de evangelização, também não atingiu numa velocidade tão rápida. Então, com certeza, o que está acontecendo na Coreia precisa ser falado, precisa reverberar aqui no Brasil e no mundo inteiro. Então, nós chegamos ali na Coreia do Sul no dia 29 de abril e depois de 33 horas de viagem, fomos recebidos ali pelos irmãos da igreja, pelos responsáveis da caravana, a Gina e o Marcelo, que são sul-coreanos, mas que passaram um bom tempo no Brasil e por isso têm afluência no português. Então, essa caravana, esse seminário, aconteceu com a tradução para o português, porque lá na Coreia do Sul foi uma surpresa para mim também. Não são muitos que têm fluência no inglês. Então, a tradução para o português nos ajudou muito no processo todo. O que de fato é a Sanchung Methodist Church? É uma igreja metodista que, na liderança do Bispo Wu, é responsável por 700 igrejas na Coreia do Sul. Isso dá um total de 90 mil membros. É muita gente que está debaixo do pastoreio da liderança do Bispo Wu. Ali na sede são aproximadamente 3 mil membros. A grande pergunta que nós sempre fazemos é: o que é o fundamento de tudo que acontece na igreja coreana? E se você fizer essa pergunta para qualquer cristão sul-coreano, a resposta deles será: os cultos da madrugada. Eu sempre ouvi sobre a vida de oração dos pastores da igreja coreana, mas sobre o tempo a sós, sobre a vida devocional. Mas eu não tinha escutado a respeito desse tempo de clamor coletivo no ajuntamento da igreja, que acontece nos cultos da madrugada. Então, daqui a pouco eu vou falar mais detalhes sobre os cultos da madrugada. E você também pode, para abençoar alguém, enviar, compartilhar esse vídeo com alguém que precisa ouvir sobre o que Deus está fazendo naquele lugar e que também deseja fazer na vida de muita gente que vai se deparar com esse conteúdo aqui. Mas seguindo, eu posso resumir o que acontece na Coreia, de acordo com a experiência que eu tive, em 3 questões. A primeira é a cultura de oração, a segunda é a cultura de serviço e a terceira é a cultura missionária. Eu vou começar pela terceira, que é a cultura missionária. Eu já estudo história do cristianismo há muitos anos, muito antes de ser consagrado pastor. E eu nunca tinha ouvido sobre a história dos mártires coreanos, dos missionários estrangeiros que chegaram na Coreia. E quando eu fui lá, eu visitei um museu de homenagem aos mártires coreanos. Eu visitei um mausoléu, onde estão ali os restos mortais de missionários estrangeiros. Visitei uma outra instituição, onde são homenageados os mártires coreanos. Muita gente morreu para garantir que o evangelho fosse semeado na Coreia do Sul. Pessoas de diversas nações. É algo muito impactante. Então hoje a igreja coreana se sente devedora a esses missionários, a obra missionária que foi o instrumento de avivamento da Coreia. Então eles investem
muitos recursos em missões. Eles têm missionários no mundo inteiro, mas também 2 vezes no ano. Eles custeiam esse seminário, levando pastores de diversos lugares. No caso agora, foram pastores brasileiros, em sua maioria, que estão em várias nações, e também 3 pastores africanos, mas de países de língua portuguesa. E eles entenderam que uma das formas de investir em missões é levar pastores para a Coreia para que possam beber dessa fonte e, de alguma forma, aplicar aquilo que for gerado nos seus corações nas suas nações. Então, é por isso, porque a pergunta que me fizeram antes de eu sair foi: pastor, o que eles ganham em levar pastores de outras nações para lá? Mas, na verdade, eles já ganharam, porque as sementes lançadas por missionários foram o primeiro passo para esse movimento de avivamento que acontece na Coreia. A outra questão que eu preciso pontuar é a cultura da oração. E hoje eu quero falar sobre os cultos da madrugada. O que acontece nas igrejas coreanas? 365 dias por ano, eles realizam os cultos da madrugada. Em sua maioria, a partir das 5 da manhã. Eu ia falar de 5 às 6 da manhã, mas na verdade nenhum dos cultos terminou 6 da manhã, porque eu participei de 5. Inclusive desses 5, 2 aconteceram em feriados. E a igreja continuava com presença massiva. Presença massiva de idosos, adultos, uma boa parte de jovens, uma parte menor de adolescentes e uma parte menor de crianças, mas todas as faixas etárias contempladas em cultos às 5 da manhã. Pense em algo impressionante. De domingo a domingo. Impressionante. Momentos de clamor, momentos de palavra, momentos de louvor, momentos de oração com imposição de mãos. A maior parte dos cultos da madrugada é composta de oração, de clamor. Clamor individual, clamor coletivo. Momentos muito marcantes. E eu posso dizer que o que mais me impactou na Coreia foram os cultos da madrugada. Como é possível crianças de colo às 5 da manhã na igreja? Crianças maiores também, adolescentes, jovens. Os idosos eu entendo pela disponibilidade maior de tempo. Os adultos e jovens, no meio da correria, da vida profissional, como é possível? Mas todo dia eles estavam lá. No primeiro dia nós chegamos às 5 da manhã. E eu postei um vídeo dizendo que nós chegamos atrasados, porque o culto já estava acontecendo. Nos outros dias nós chegamos 4h30, 4h35, 4h38, 4h40 e o povo já estava em oração, o louvor já estava ministrando. Então assim, foi muito marcante, tão marcante que na primeira segunda-feira aqui no Brasil, que foi o primeiro dia após a minha chegada, porque eu cheguei meia-noite e de manhã eu estava pregando aqui na Atitude. O fuso é 12 horas à frente lá, então eu cheguei e já vivi um domingo marcante aqui na Atitude, mas 5h30 da manhã, aqui nós já começamos os cultos da madrugada, aqui em Vitória, e tem sido muito marcante. Mas é impressionante o que acontece. Crianças tendo grandes experiências com Deus, adolescentes, clamor com profundidade, manifestação do Espírito Santo nas suas mais variadas formas. Eu conheci as vigílias que nós realizamos aqui no Brasil, que já é cultural, mas esses cultos da madrugada foram de alto impacto. Então, quando você pergunta na Coreia, para um cristão, qual o segredo, qual o fundamento do que acontece aqui, eles dizem: os cultos da madrugada. Eu também posso falar da cultura de serviço, porque a paixão por servir é impressionante. Muitos acompanharam os cafés da manhã, que nós tivemos após os cultos da madrugada, que acontecia ali por volta de 6h20, 6h30 da manhã. 100% do café foi ofertado por voluntários todos os dias. E não somente foi ofertado, eles também prepararam o café. E eu fico pensando, se o café estava pronto 6 da manhã, que horas que eles chegaram ali para preparar itens que não são preparados assim com tanta rapidez, como frango frito, batata frita, tantas outras coisas. Mas tudo nos mínimos detalhes. Então foi impressionante. É claro que eu não comi batata frita, não comi fritura de manhã, mantive ali a minha cultura, o meu hábito do café, mas é impressionante a paixão, o amor, a alegria com que eles nos servem, e grande parte da mão de obra de trabalho da igreja é voluntária. Então eu fiquei muito marcado por isso tudo. Nós também visitamos lugares históricos e algumas mega igrejas na Coreia. Nós visitamos a tão conhecida igreja do pastor Paul Young-soo, ali em Seul, que é conhecida como a Igreja do Evangelho Pleno, uma igreja que tem 920 mil membros. É impressionante a estrutura física, mas é impressionante a obra missionária
e também a cultura de oração, que tem provocado um crescimento exponencial. Mais de 900 mil membros é algo impressionante. Muitos cultos acontecendo aos domingos no templo principal e nos templos anexos. E também nas outras igrejas plantadas e abertas ali em território coreano. Eu também visitei a Igreja do Amor, que é a Sarang Church, que é uma igreja presbiteriana ali em Seul, com 50 mil membros. E essa é a maior igreja subterrânea do mundo. 8 mil metros quadrados de igreja debaixo da terra. Uma estrutura impressionante, que é claro que custou muito dinheiro, e eles têm como objetivo alcançar metade da população coreana com o evangelho até 2033. Isso quer dizer 25, 26 milhões de pessoas rendidas a Jesus através da obra de expansão realizada por essa igreja. Na verdade, eu poderia dar aqui muitos detalhes, né? Como, por exemplo, a montanha de oração que a Igreja do Evangelho Pleno comprou. E ali eles construíram um cemitério para que os membros da igreja sejam enterrados, construíram grutas de oração, e para quem viu o vídeo, reparou que na gruta de oração, você abre a porta, você entra e a única forma de orar é ajoelhado ou deitado, se você não for muito alto, de modo que você se renda mesmo ao Senhor. A igreja coreana ama investir tempo em oração, muito tempo em oração. E quanto mais tempo você passa em oração, mais da sua carne é mortificada e mais do Espírito Santo é desenvolvido, é gerado em você. E isso tem provocado um crescimento assustador, impressionante, e também uma paixão muito grande por Deus, pelas Escrituras, pela vontade de Deus, um temor do Senhor muito grande. Isso tem feito com que nas mais variadas esferas sociais, as principais figuras, as principais personalidades sejam cristãos. Na esfera política, na esfera do esporte, na esfera das artes, em diversas esferas. Porque o avivamento não é apenas o que acontece no culto da igreja, mas é quando a sociedade é impactada. O avivamento é o encontro da sede do homem com a sede de Deus. E ele não acontece quando o fogo cai, mas quando o fogo se alastra, se espalha. Então, mais do que aquilo que eles vivem nos cultos da madrugada, clamando, buscando a Deus, é aquilo que acontece fora das quatro paredes da igreja, alcançando as famílias dos membros da igreja coreana, alcançando os amigos, alcançando as escolas, alcançando o alto escalão do governo sul-coreano, alcançando o esporte, as artes e muitas outras esferas, né, da realidade social da Coreia do Sul. Eu também preciso dizer que quando se pergunta por que a Coreia, que ali muito próximo do fim da guerra, era a quarta nação mais pobre do mundo e hoje está entre as 12 maiores economias do mundo, as 12 maiores potências mundiais, com um PIB de 1,7 trilhão e chegando a 2, coisa muito grande. Quando você pergunta o que aconteceu, sabe qual é a resposta? Os cultos da madrugada. Mas, pastor, você está falando então que por causa da oração a Coreia prosperou? É isso mesmo. Eu não estou dizendo que a oração fez tudo acontecer, mas a oração foi e continua sendo o fundamento para que uma nação que já foi mais pobre do que Moçambique se torne uma das maiores potências mundiais. A oração fundamentou. A oração atraiu a atenção de Deus para aquela nação. A oração atraiu os céus sobre a Coreia do Sul e tem provocado crescimento, prosperidade, abundância. É um povo próspero, frutífero, que tem vivido grandes moveres do Senhor. E também um grande crescimento material. É claro que a Coreia não é perfeita, é claro que a igreja coreana não é perfeita, mas é uma igreja que está sempre se avaliando, refletindo o que pode fazer mais para se parecer mais com Cristo e para viver mais daquilo que o Senhor tem para a sua história. Eu tentei aqui, de forma assim, o mais resumida possível, compartilhar o que foi essa experiência. Inclusive, eu também me lembro aqui da nossa visita à fronteira da Coreia do Sul com a Coreia do Norte. Você sabe que a Coreia era uma só, até que ela se dividiu. E hoje a Coreia do Norte é extremamente pobre. É um país fechado, com um regime comunista muito fundamentado. É uma verdadeira prisão. Mas é o mesmo território que antes os sul-coreanos estavam
né, habitando. E a pergunta é, por que no mesmo território há prosperidade e há miséria? E a resposta que eu posso trazer é a presença ou a ausência de Deus. A Coreia do Norte tem uma cultura anti-Deus, anti-religião. Você não entra na Coreia do Norte para levar o evangelho, a não ser que você faça isso de uma forma que ninguém perceba, o que é muito difícil. Na verdade, eles não querem saber de Deus. Mas a Coreia do Sul não apenas abriu o espaço, o território para que Deus entrasse. A Coreia deu a Jesus o protagonismo da história deles. E isso tem muito a ver com a nossa vida. Muitas vezes na mesma casa, na mesma cidade, no mesmo estado, na mesma nação, na mesma empresa, na mesma igreja, tem gente que prospera e tem gente que vive a miséria espiritual em outras áreas. E a pergunta é, por quê? Será que Deus tem filhos prediletos? Não. Na verdade, Deus não faz acepção de pessoas, ele faz acepção de atitudes. Quando Deus é o centro, a nossa vida prospera, anda. A abundância do reino de Deus é compartilhada com o seu povo. É claro que eu poderia falar de muitos outros detalhes aqui. É claro também que o meu objetivo não é trazer a Coreia para o Brasil. O meu objetivo é que no Brasil nós vivamos o que Deus tem para o Brasil, o que Ele tem para a igreja brasileira. Mas eu tenho certeza que isso passa por uma cultura de oração, uma cultura de serviço e uma cultura de paixão pela obra missionária. Que Deus abençoe a sua vida. Eu oro para que o Brasil vá muito além do que a Coreia do Sul já foi. Afinal, nós somos 220 milhões. O evangelho chegou aqui muito antes do que chegou na Coreia. E se nós trouxermos esses fundamentos e outros fundamentos que nós também precisamos aplicar, eu tenho certeza que aquilo que nós vivemos hoje vai ser multiplicado. E o que vai acontecer é que as nações virão ao Brasil para beber dessa fonte e entender o que é que está acontecendo nesse avivamento da igreja brasileira. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva agora, toca no sininho para ativar as notificações, compartilhe esse vídeo com alguém. E a minha oração é para que na sua vida haja uma cultura de oração, uma cultura de serviço e uma cultura de investimento e paixão pela obra missionária. Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo, que eu tenho certeza que vai impactar você.